Boa noite, só esperando o Lucas entrar aqui para a gente começar direitinho a live de hoje. Opa. Olá, boa noite. Olá, não sou uma planta. Deixa eu só. É isso que eu tô olhando, tem algo estranho. O Lucas mudou de aparência de repente. Que é a primeira coisa que aparece é a câmera do lado de lá. Agora Quando do a lado gente de abre, né? cá. Bom Vou lembrar. procurar deixar o mais estável possível. Acho que sim, acho que tá legal. Tudo bem aí? Como é que tá por aí? Tudo bem, por aqui tá calor só, cara. Choveu ontem, mas hoje tá calor do mesmo jeito. Aqui, nossa, é bem conversa de senhoras, né? Aqui também, choveu hoje e choveu ontem, mas não serviu pra nada. Tá um calor assim. Vamos começar a falar das plantinhas? Minhas plantinhas estão ali no fundo. Ai, que maravilha. Dá zero trabalho, né? É só a gente aqui dá trabalho para elas, né? Pois Esse é, não. o inverte a Não. situação. A gente põe no lugar errado, a gente molha errado. Ai, a Isso planta é que mesmo. sofre na nossa mão, né? Ao invés da gente ficar. Exato. É assim mesmo que acontece. Mas quem não ama, né? Bom, vamos lá, né? Começar a conversar um pouquinho o nosso tema de hoje. A gente está começando agora, mas a gente acho que consegue manter, né? Uns 20, 30 minutos, assim. A gente fala um pouquinho só, né? Mas acho que a gente consegue. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos nessa. Bom, só vou apresentar, né? Esse é um episódio, um novo formato dos episódios do podcast, que a gente acabou tendo essa ideia, conversando um pouco sobre o último episódio que eu postei do meu podcast, que falava sobre treinamento de professores de dança, que é um tema bem polêmico no mundo da dança. Cada um tem a sua opinião a respeito, assim. E assim que eu postei, o Lucas foi e comentou e a gente conversou um pouco a respeito. Ele também tem uma opinião a respeito e a gente pensou que a gente poderia começar a colocar esses temas polêmicos não só como episódios em que eu falo, né, ou textos que eu posto no blog que eu falo sobre aquele assunto, dando a minha opinião, mas também trazer a opinião do Lucas e trazer até para outros momentos. A gente pensou em trazer a opinião de outras pessoas também que estejam relacionadas com cada tema polêmico específico, né? Bom,
Então, Também se as pessoas aparecerem aí, né? Se alguém aparecer com contribuições, a gente está aí também, né? sim, também pode ir Importante dizer. comentando e a gente vai comentando isso, perfeito. E se alguém quiser participar também de outras lives com outros assuntos, também fiquem à vontade. A gente vai ficar muito feliz. Bom, então o tema de hoje, como eu disse, é o tema do último episódio, que é treinamento de professores de dança. Eu queria pedir para o Lucas se apresentar rapidinho, assim, falar um pouco quem é você, por que você está aqui, o que você está fazendo. Beleza. Sou artista da dança, sou ao mesmo tempo professora, atuo, assim, majoritariamente na parte do tango, né? Tango conhecido como argentino, mas ele tem a nacionalidade que ele quiser, tá? E mais especificamente, eu trabalho com um desmonte do tango, né? Com uma área que a gente está chamando, muito, muito recente ainda, mas que é o tango queer, explorando esse queer aí. Que não é preciso dançar necessariamente homem com mulher, que não é preciso dançar necessariamente com um vestido todo brilhante, cortado, que um corpo já é o suficiente para juntar com outro corpo e dar tango. Então, estou aí trabalhando, comecei a dançar com 15 anos, comecei a atuar como professora com 18 para 19 anos, comecei a viajar para me especializar com 21, e de lá para cá não parei mais. E atualmente, daqui a pouquinho, eu estarei fazendo 33 anos. Por que eu digo daqui a pouquinho? Porque é esse final de semana, não é tão já, mas é esse final de semana. Então, eu estou muito chocada com essa informação mesmo, que é que mais da metade da minha vida já é dançada. Então eu fico assim, tipo, uau, não tem volta. Sabe quando não tem volta? Então, nesse meu percurso também eu tive a oportunidade maravilhosa de não só ir para Buenos Aires, para a Argentina, para pesquisar o tango em si, mas ser convidada também para trabalhar em outros países, em outros continentes, como Europa e Ásia. Alguns da Europa e 2 ou 3 da Ásia, Eurásia, que a gente chama aqui no meio do caminho. E acho que qualquer coisa que se diga a mais disso ia ser demais. Então eu vou parar por aqui. Tá ótimo. Já foi uma super introdução e principalmente mostrando o seu trabalho atual, né? Para que caminho assim você está andando, por onde você está caminhando, que acho que é uma parte importante da gente sempre se conseguir se posicionar assim. Bom, então agora entrando efetivamente no nosso tema do dia, a gente vai falar sobre treinamento de professores de dança. Então, no texto que eu postei, né, no episódio que eu postei, eu questiono bastante, e é um questionamento meu já de vários anos, a forma como se treina um professor de dança. Então, no Brasil, a gente não tem como posso dizer, nem tanto legislação, mas não tem uma regulamentação de como os professores de dança são treinados ou um cadastro de, você pode, a partir de agora, exercer essa função de professor de dança. Como, por exemplo, profissionais de educação física fazem uma faculdade, daí recebem um CREF, né? CREF, né? De educação física. E na dança a gente não tem isso. A gente pode ter uma DRT, que é um cadastro de artista, só que não necessariamente uma DRT significa que a gente recebeu um treinamento específico para ser um professor de dança. O que pode resultar em lesões, em experiências super negativas também do mundo da dança, que a gente já sabe que é um mundo tóxico, dependendo do lugar onde ele está inserido. Então, a gente pode acabar tendo vários resultados disso, né? Então, é meio nesse caminho, assim, que nesse episódio eu falei um pouco sobre isso para tentar comentar esses pontos negativos, assim, e tentar tentar pensar numa forma de resolver esse problema. E aí, então, eu queria dar a palavra para o Lucas para ver qual é a sua opinião a respeito. Como você acha que se dá, você acha que a forma como se dá o treinamento, se é que existe muito algum treinamento de professores de dança dentro das academias, é um treinamento válido? E o treinamento dentro da academia, daí, né? Dentro dos cursos de graduação, as licenciaturas que já existem no Brasil, se aí você acha que essa forma é uma forma válida e é isso. Discorra a respeito.
E eu vou comentando também e a gente Maravilha. vai se interrompendo enquanto a gente fala. Maravilha. Adoro, adoro. Até porque a gente já teve secretamente aqui, né, fora daqui, já conversamos sobre isso também. Discorremos um bom tempo conversando sobre isso. Então eu vou tentar mastigar, remastigar mais ou menos o que ainda eu penso, né? E procuro pensar. É muito importante a gente separar as coisas primeiro. Por exemplo, o que é um ambiente, o que é uma cultura e o que é uma pessoa que, inserida nessa cultura, ela vai aprendendo mimetizar, mais ou menos, né? Por osmose, por aí dizendo, uma dança, uma determinada forma de se comportar em um específico festival, por exemplo. Uma Até imersão movimentos cultural. Isso é uma específicos, coisa... né? Acaba, às vezes, ela acaba replicando também determinados tipos de movimentos e ela acaba não aumentando o seu vocabulário dentro da dança por conta disso também, por conta desse espaço onde ela está inserida, né? Só um comentário, mas continue. Você está colocando aí um lugar onde a pessoa está inserida para dançar, eu diria já dentro da cultura das academias de dança. Eu estou tentando colocar um lugar que não passa ainda pela academia de dança. Que seja, por exemplo, o baile é um instrumento vivo de aprendizagem de dança. Mas para isso você precisa beber dessa cultura. O que isso quer dizer? Vivenciá-la, presenciá-la, trazê-la para dentro do seu cotidiano. E aí o aprendizado acontece de maneira orgânica, né? O mesmo se dá em rodas de coco, maracatu, seja lá cavalo marinho, qualquer que seja a dança que esteja em seu entorno uma cultura, né? Então você tem como se inserir ali vivendo essa cultura. Agora, esse é o outro lado. Quando a gente fala de uma academia de dança, ou uma academia onde tenha, né, dança, não precisa ser uma academia de dança especificamente, mas tipo uma academia de artes, onde tem ali uma dança, né, específica. Uhum. É outro processo. Você não tem o tempo de... Não é questão nem de ter tempo, mas eu vou usar esse termo sim. Você não tem o tempo de desenvolver culturalmente aquelas pessoas para que no processo de desenvolvimento dessa cultura elas aprendam alguma coisa. Você não tem esse tempo. Tem o quê? 1 hora por semana na aula, ou no máximo 2 horas por semana na aula, 1h30 às vezes. Então, você é um agente que vai realmente atuar naquele corpo que está fazendo a sua aula de dança e, portanto, você é o facilitador daquilo ali, né? Uhum. Você é o viés pelo qual aquela pessoa vai se envolver por aquela dança, gostar daquela dança, procurar ser uma pessoa assídua na sua aula, né? Uhum. E por aí vai. O que eu vejo que é um problema nesse processo de academia de dança, aonde eu tenho uma aula de dança, né? Não é que é uma cultura que eu estou inserido. Não, eu vou para uma aula de tal coisa. Uhum. É que acontece um efeito dominó. O que eu quero dizer com isso? A aluna da professora tal, que já está mais velha e vai se aposentar, essa aluna vai pegar a turma da anterior e também, ou até antes de se aposentar, né, já não está dando conta mais na academia, pega as melhores alunas ali, as 3, 4, e já abre turma também para iniciante. Esse processo que a gente está se referindo com o perigoso, eu gostaria de enfatizar. Por quê? A primeira palavra que a Anne usou, lesões, né? É uma palavra muito importante em termos de lesionar o corpo e isso ser uma coisa grave, né? Tipo, torcer um pé, quebrar, né? Sei lá. Mas ela como eu posso dizer? Ela é a porta de entrada só das questões que podem destruir uma pessoa com relação a uma relação saudável que ela possa ter com a dança. Uhum. Sim. Vamos explicando mais sobre isso. Ela pode trazer superficialidades, vícios,
coreografias já acimentadas, ou seja, já passadas, já ó, né? Ela pode tapar a possibilidade da pessoa se desenvolver a nível de criatividade. Ela pode impedir, inclusive, essa pessoa de se expressar como ela se sente, né? Porque não, porque tá. Então, a academia de dança é um lugar muito perigoso, porque ou você tem uma instrução correta para fazer com que aquelas pessoas se entendam como parte de um grupo que evolui junto, ou você pode ter um profissional que está tapando um buraco. O que eu quero dizer com tapar um buraco? Procurar alguém mais informado, procurar alguém mais formado, procurar alguém mais consistente é mais caro, dá mais trabalho. Então, quando você pega ali, né? Então, quando você pega ali a aluna que faz 15 anos com você de balé, e você taca ela ali, enfia ela lá, você vai dar o preço, né? Você vai dar o quanto ela vai receber. Inclusive, tem academias que submetem esses professores, que são professores dominó, como eu acabei de dizer, submetem esses professores a situações muito feias de não pagar direito, né? De tipo, a porcentagem é uma coisa assim, ridícula. Então, a formação, a especialização, a constante transformação da professora de dança dentro das academias de dança, ela é urgente. Porque senão a gente acaba apenas reproduzindo um sistema quadrado, um sistema que não tem espaço para o novo, para o diferente, e um sistema que já está obsoleto. Né? Exato. E acho falando, que em Sorocaba, usando uma palavrinha... Em Sorocaba, Votorantim, a gente tem um pouquinho disso também, da bailarina, do bailarino, da pessoa, do corpo que dança, não sair daquele espaço. Tem uma dificuldade muito grande de sair daquele espaço para procurar novas formas de usar o seu corpo, de dançar. Então, acaba ficando cada vez mais engessado, de passar anos e anos dentro daquele mesmo espaço, dançando daquela mesma forma, convivendo com aquelas mesmas pessoas, né? Então, eu não sei se é aquela coisa da Sorocaba provinciana, sabe? Daquela coisa do interior, assim, de a gente, eu vou ficar aqui porque aqui tá tranquilo, tá confortável e tudo mais. E a gente não busca se especializar. Nossa, meu celular não tá funcionando nada, meu estabilizador aqui. A pessoa não busca nada fora daquilo, assim, a gente não busca se especializar mesmo, se profissionalizar mesmo na área. Então, fica dentro daquele espacinho ali mesmo, né? Fica fechadinho naquela realidade, assim, naquela bolinha confortável. Coisas mínimas, né, Eni? Por exemplo, você chegar... Pô, se você tem várias aulas no mês com aquela pessoa, mínimo 4 aulas, vai ser uma vez por semana. Mas vamos supor que você tenha esse mínimo de 4 aulas por mês. Poxa, pega uma dessas aulas e faz um vídeo aula. Isso é o mínimo. Pegar e mostrar, olha, tem fulana que dança assim, tem ciclana que dança assado, esse é o espetáculo tal. Porque dessa forma você vai, como você disse... Né? Dá a possibilidade da amplia, contextualiza. Sim. Não a gente quase não vê isso. Falando em trazer, né, um professor de fora, mas só de abrir o leque de possibilidades, assim, mostrar, tipo, dar um catálogo assim na mão da pessoa e falar, olha, dentro disso aqui que a gente está estudando, tem todo esse resto aqui. O que você quiser procurar, estou te dando todas as ferramentas necessárias, mas nem isso, né, a gente não consegue que seja feito, assim. Não, eu não sei, eu fico pensando no porquê isso acontece. E você falou de ser Sorocaba, de ser tal. Eu compartilho um pouco dessa sua opinião, mas eu acho que tem muito do medo, aquele medo meio bobo, às vezes, de perder aquela aluna, né? De perder aquela estudante. Eu vou mostrar uma coisa nova, vou mostrar uma coisa diferente, avançada, que é uma outra linha, e aquela aluna
deixar de fazer aula comigo. Nossa, vou perder dinheiro com isso. Então, é um pensamento meio reverso, né? Quando é um negócio que faria aquela pessoa ficar ainda mais encantada pelo que ela está fazendo, você é tolhida de receber aquela informação. Naquela área para ser uma melhor professora na sua academia, por exemplo. Fazer ela buscar novas informações, sair um pouquinho daquele quadradinho que sempre foi feito, né, naquele espaço. Sim. Até porque o quadradinho, você vê que em tantas outras linguagens artísticas, isso já está anos-luz, né? E quando você olha para a academia de dança, em formato de academia de dança mesmo, tipo mensalidade, tipo isso, cara, tá lá atrás a maneira de se compor uma coreografia, as músicas que a gente escolhe, até isso. Tá tudo, tipo, ficou lá atrás. A gente não tem mais acesso a uma coisa que respira e que é orgânica, sabe? Sim, perfeito. E aí, voltando um pouco para essa questão do treinamento específico, a gente já falou um pouquinho sobre lesão e tudo mais. E aí, como eu falei no início, né, eu acho que um grande problema, um pequeno problema, não sei, um dos problemas iniciais disso é a gente não ter essa forma de regulamentar mesmo os professores da área, né, não necessariamente os artistas de dança. Mas se a gente tivesse alguma forma de pelo menos, sei lá, algum cadastro, alguma coisa que a gente, por exemplo, eu sou uma dona de academia, vou procurar um professor na área, e quero seguir essas diretrizes, assim, quero seguir com pessoas que tenham um treinamento adequado e tudo mais. E aí eu consigo procurar em algum sistema, consigo ver pessoas que tenham esse cadastro, que tenham não precisa ser um CREF, né, como o de educação física, assim, acho que aí já é um processo que demoraria muito tempo para ser elaborado. Mas, de alguma forma, alguma forma de se rastrear, assim, esses professores, né, para que a gente, quem quer, possa, para quem quiser, donas de academia ou pessoas que querem contratar professores de dança, consiga ter isso de uma forma mais fácil, assim, um acesso mais fácil. E quem não quiser, continua da mesma forma e é isso. Continua com a aluna que cresceu na academia e que está começando a dar aula e tudo mais. A gente já sabe quais seriam os problemas relacionados a isso, mas deixa acontecer, né? Para mim, acho que no momento é a única forma que eu vejo de solucionar, assim, esse problema. E a outra questão é o treinamento específico desses professores, que aí eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo no que diz respeito a uma conscientização dos artistas da dança que têm desejo de começarem a dar aula, de eles entenderem qual a importância de se ter um treinamento nessa área, que aí a gente também não tem isso, que está tão confortável, né? Já funciona assim, eu já estou dando aula assim, então eu não vejo valor em fazer um curso, em fazer uma licenciatura em dança ou algo assim para conseguir entender como ensinar arte, né? Então, sei lá, primeiro são esses dois pontos, assim. Se a gente tivesse um cadastro, talvez a gente conseguiria esquematizar isso de uma forma melhor, mas também tem essa conscientização prévia dos artistas que desejam se tornar professores e como que eles poderiam acessar isso, assim. Que é um interesse que é muito raro, né? Venhamos e convenhamos. Muito raro. Você está dando aula numa academia, muito raramente vai pensar em fazer um curso. Eu lembro que quando eu estava em 2010, final de 2010, quando eu anunciei lá na academia de dança, já foi estabelecido aqui, sem citar nomes, mas quando eu citei que eu ia fazer faculdade lá de dança, gente, as pessoas tiraram sarro da minha cara. Tipo, como assim faculdade de dança? Que isso? Tipo, você vai morrer de fome. Ou tipo, entra aqui logo. Né? Tipo, vai pra uma companhia de dança que você vai dançar. A faculdade você não vai dançar na faculdade. Não sei o quê. Várias coisas, né? E, então, tipo, a galera das academias de dança, além de ter esse pensamento até risível, né? Das formações de dança, a gente precisa entender uma coisa que é fundamental. Não é todo mundo que a gente vai fazer
se transformar em uma dançarina profissional ou que vai atuar profissionalmente na área. Não é esse o nosso intuito, né? Nosso intuito é despertar no corpo daquela pessoa, pela linguagem da dança, algo que a faça se sentir criativa, melhor, viva, intensa, etc. Né? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Que às vezes as pessoas se confundem um pouco. Elas acham que quando a gente busca formação em dança, a gente busca toda hora ensinar alguém a se transformar num profissional de dança. É para isso que serve a faculdade de dança. Para você dar aula para pessoas que querem se formar em dança. Mas isso não faz sentido. Porque se você... Então tá, eu vou me formar, daí eu vou dar aula para alguém. Daí essa pessoa vai ter que se formar, daí ela vai ter que dar aula para alguém. Tem um círculo que não faz muito sentido aí, se você pensar, né? Tipo, mas se eu vou dar aula e para isso eu preciso ter faculdade, então quem está me dando aula na faculdade tem um negócio... Não é por aí, não é por aí, não é por aí. A gente quer uma formação em dança para a gente saber lidar com todos os ângulos da dança dentro de uma sala de aula. Né? Tipo, tal pessoa não está conseguindo se desenvolver como a turma está se desenvolvendo. Como eu lido com isso? Né? Exato. Tal sequência que eu bolei. Pessoas, quando eu falo da licenciatura, eu falo, cara, eu tive aula de psicologia do desenvolvimento, eu tive aula de pedagogia, eu estudei vários métodos pedagógicos diferentes para entender quais deles poderiam ser aplicados à arte e mais especificamente ao ensino da dança. A gente tem toda uma formação por trás para conseguir lidar com esses problemas, cara. A gente está lidando com uma pessoa que tá usando do próprio corpo, que é uma ferramenta que a gente já tem vários preconceitos a respeito do nosso próprio corpo, a respeito do corpo do outro. E aí a gente entra numa sala e começa a usar esse instrumento para tentar se expressar, tentar colocar para fora algo que está dentro da gente. Olha a quantidade de problemas que pode aparecer disso, a quantidade de coisas internas, né, que pode também surgir, além da parte externa, como a gente já falou. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que entender a necessidade de se estudar tudo isso, de ter pelo menos uma introdução a determinados temas para a gente conseguir lidar com isso na hora que tem o problema dentro da sala de aula, assim. Claro. E também, olha, a gente tem que olhar para esse tipo de coisa também. Tem determinados tipos de pessoa que tem uma certa sensibilidade tão aguçada que consegue observar os ângulos que a gente está falando e atuar em cima deles. Mesmo sem fazer nada, um curso técnico, nada. É uma questão de olhar e entender. Né? Ao mesmo tempo que ter um diploma de dança ou de um técnico de dança não é a garantia de que você tem essa sensibilidade, esse cuidado, porque eu conheço muita gente que tem esse dispositivo, diploma, mas que quando você vai olhar o trabalho, não tem aquela, sabe, aquela fineza. Também, então, não é uma garantia, né? O melhor a faculdade, ou o curso de formação, ou a imersão, que seja, ela pelo menos ela vai dizer que aquilo aconteceu. Ela pelo menos vai dizer que aconteceu. Quem vai dizer se aquilo está funcionando, realmente é efetivo na pessoa ou não, são as experiências que ela vai ter. A possível dona da academia, que vai olhar e falar, as pessoas que estão fazendo aula, poxa, mas ela tem mestrado em dança, mas ela só sabe olhar para o espelho e para si mesma no espelho. E aí, o que você faz com uma profissional dessa? Também não dá. Então, tipo, a faculdade não é uma garantia, mas ela é o mínimo. Ela é o mínimo que a gente pode ter de, tipo, a pessoa ter tido passado por alguma coisa. Né? Porque senão... O espaço que fornece essa possibilidade, assim, essa abertura para que tudo isso aconteça naquele mesmo momento, né? Lógico que não necessariamente, como você disse, é uma garantia, mas é um espaço um espaço que se coloca nessa missão, assim, de abrir esses caminhos, eu acho, né?
Total. E eu acho, inclusive, que a academia que está nascendo agora e que está procurando um contato com alguma coisa atual e ser uma academia atualizante em dança, ela precisa ter essa minúcia de, ok, você não tem diploma, ok, você não tem nada. Vamos lá. Da onde você está vindo? Qual é o seu conceito? Blá, blá, blá. Não há essa peneira. O negócio é, você dá aula de dança? Você ganhou tal festival. Ou você dá aula desde não sei quanto para 127 alunos. Chega aí. E não passa por uma peneira de sensibilidade, sabe? Poxa, eu tive uma professora de balé que eu não fiz muito tempo de balé, tá? Eu fiz pouco, mas essa professora específica, sem ter uma formação acadêmica, eu não sei explicar o que acontece, mas ela sabia o quanto ela podia te dizer daquilo. Porque é muito importante isso também. Se você disser o mais para aquela pessoa, ela pode implodir e ficar traumatizada e não dançar nunca mais. E se você não disser nada... da dança, né, que a gente já conhece, que pode também rebater dessa forma, assim, uma pessoa que está começando. Né? Rebater grosseiramente. Exato. Tipo, a pessoa entra lá, tipo, nossa, vou realizar o sonho de fazer aula de dança. E ela entra lá e tem 12 pessoas olhando feio para ela e uma professora que nem perguntou o nome dela. E tá lá, sabe? Por isso que a dança tem tantos estigmas quando você vai falar de arte contemporânea. Porque em arte contemporânea, ou seja, a arte hoje já não tem mais espaço para soberba, já não tem mais espaço para, sabe? A gente já está ligado que essas pessoas estão num lugar que não é um lugar de produção saudável para as demais. Né? Elas estão apenas se enaltecendo e é isso para elas. E a dança tem muito esse estigma, e com razão, infelizmente. Exato. Que é o que acontece, que é o básico que todo mundo já sabe, assim, todos os artistas, sempre que eu vou trabalhar com artistas, principalmente músicos, né, que eu acabo trabalhando mais, e converso um pouco sobre isso, na hora, assim, eles já viram e falam, nossa, o ambiente de dança é muito tóxico, nossa, não conseguiria trabalhar com isso, nossa, não sei o quê. E aí eu falo, realmente, só que eu tô fugindo, na minha trajetória, sempre fugi desse espaço, porque não é assim que eu vejo a arte, cara. E aí entra um pouco também num outro assunto que a gente vai deixar para uma próxima para discutir, que é a forma como a gente vê mesmo a dança. Se a gente vê a dança como arte, ou se a gente vê a dança como um esporte, ou como um lazer, ou como qualquer outra coisa que não seja arte, aí essa ideia inicial, assim, essa conceituação inicial da dança já muda totalmente todo o resto da nossa experiência com ela também, né? Que se a gente não vê ela como uma forma de se expressar artisticamente, né, sendo um tipo de arte, a gente conseguir colocar para fora nossos sentimentos, nossos anseios, nossas preocupações, aí já era, cara. Aí ela vai ficar mais menos profunda, né, mais superficial, assim, e a gente já vai tratar de uma outra forma. Exatamente. É a forma com que se olha, e também a academia de dança também dá essas derrapadas nesse sentido. Porque, por exemplo, sabe uma coisa que acontece muito também? Daquela pessoa prodígio, né? Nossa, ninguém sabe explicar por que a dança bem, ninguém sabe explicar o que aconteceu ali, mas ela passou um certo tempo naquela academia e ela tem um corpo apto, por X razão, e ela chegou rápido em um lugar, né? Essa pessoa, assim como aquela pessoa que está desde o começo e não evoluiu nada, essas duas pessoas são tratadas de maneiras péssimas nessas academias. Como? O protagonismo está sempre com aquela pessoa. Mas por quê? Sei lá, ela tem a perna alta, ela dança bem, é uma pessoa, né? E aquela outra sempre fica, sei lá, de figurante, de não sei o quê, blá. Então, é preciso ter na boca das professoras
O que é dançar bem, então, afinal de contas? Ah, é? Ah, não. Porque olha a limpeza daquela pessoa. Não, porque olha o ritmo daquela outra. Porque aí sim começam a vir palavras que explicam por que, que um corpo dança bem. Como a gente não tem essas palavras, ai, como fulano arrasa, não, ai, arrasa. Ou arrasa. Por quê? Arrasa, por ponto, quê? arrasa e ponto. Né? E ponto, e é isso, ela arrasa. E a gente, nossa, a dança tá cheio disso, tipo, fulana, como você arrasa? Não, você é demais. Mas e aí, né? Quando a gente é artista e a gente começa a produzir nossas obras, você vai saber dizer isso perfeitamente, porque eu vejo isso na sua obra. A gente fica cada vez mais apaixonada pelos comentários que tem alguma palavra X, tipo, nossa, como você bate o pé e faz um som limpo. Você fala, nossa. Do que aquela pessoa que comenta assim, uhul, arrasou, coraçõezinhos. Sabe? Tipo, 25 arrasou, uhul, coraçõezinhos. Aí tem uma que fala, linda musicalidade, hein? Muito, parabéns, né? É só isso. Entendeu? É só isso. Perfeito. E tem algo muito mais profundo, né? Uma compreensão muito mais profunda daquilo que foi apresentado. No sentido que eu falo da arte, né? Da gente conseguir apreciar a arte e entender aquilo como arte, que acho que é o principal. É isso que eu falei mesmo. É um conceito inicial, assim, a gente entender a dança, conceituar a dança um pouco dessa forma. Como arte, aí já muda muito a nossa visão. Mas aí esse a gente deixa para uma próxima. E todos os outros nossos assuntos também. A gente entra em... Senão a gente acaba realmente... Ano que vem. Porque, na verdade, tudo isso tem muito a ver, né? Tipo, uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra. Ainda mais pra gente. A gente não está querendo dizer que essas coisas... Pode falar. Não, só quer dizer que, tipo, não a gente está falando muito da estrutura academia de dança, mas a gente não está querendo dizer que isso acontece só aí, isso acontece em grandes companhias também. Isso acontece em balé da cidade também, viu? Tem muita gente que limita a dança a uma execução X que não interessa mais a arte. Não interessa mais a arte. Eu quero a sutileza do que você está fazendo. E não... Você entende, né? Você sabe perfeitamente. A gente está falando para a galera, né? A gente está falando para... Mas é bom que a gente já comece a encontrar pessoas que pensam dessa forma, ou não, pessoas que tenham uma opinião diferente, queiram compartilhar com a gente também, queiram discutir com a gente. A gente está aqui para isso, né? Para a gente conseguir sempre discutir a respeito do que está acontecendo e entender quais as formas que a gente pode melhorar tudo, assim. Acho que é meio nesse sentido. Tudo, né? Poxa, gente, se as pessoas da cidade se reunissem para falar da cidade, se as pessoas do bairro se reunissem para falar do bairro, tudo seria tão mais legal, né? Não sei se melhor, mas com a intenção de, né? Pelo menos tenha o diálogo, né? Tenha a conversa e algo vai surgir disso. Mas aí a gente pensa que a gente... quer dizer, agora eu não estou num momento em Sorocaba, mas atuo em vários momentos em Sorocaba. E a gente pensa nesse espaço, onde que a gente teria esse espaço, essa abertura para conseguir conversar sobre dança, né? A gente teria, comparado com a quantidade de pessoas que dançam na cidade, qual seria a porcentagem dessas pessoas que seria disposta a discutir isso, né? E aí é isso, cara, é a forma como a gente vê a dança e o quanto a gente quer refletir a respeito disso ou não. E eu tenho quase certeza tenho certeza que a maior parte dessas pessoas que dançam na cidade não estão interessadas nisso, muito menos o poder público em nos proporcionar um momento ou um espaço em que isso possa acontecer. Mas eu não estou citando nomes. Não preciso. Não cito nomes. Já tem nomes flutuando. Mas também, olha, veja bem, se é um negócio que passa pelo prazer, passa pelo riso, passa pelo, sei lá, divertimento de todo mundo, e o prazer mesmo de executar aquele movimento, se passa por aí e daí não
desemboca em outros lugares, a gente não está querendo dizer, nossa, que horrível. Não, tudo bem também. Sim. Tudo bem também. A gente só quer dizer que esse outro jeito também existe. Que não é só assim. Tudo bem se você quer assim. Né? Eu vou dançar até suar e dar risada e ir embora para casa e é isso. Tá ótimo. A gente também faz isso. Mas a questão é outra. É o olhar artístico. A nossa forma de ver a dança é uma outra forma e a gente gosta de vê-la desse jeito. A gente gosta de conversar sobre isso, a gente gosta de discutir sobre isso, a gente gosta de aprofundar, de nos aprofundar na dança nesse sentido. E é isso, cara. Cada um se aprofunda naquilo que quer, ou cada um se... acho que mergulha mesmo, o tanto que quer em cada aspecto da sua vida, entende? Acho que é isso. A gente tem as experiências, cada uma das experiências na nossa vida, a gente que vai escolher como que elas vão ser, de acordo com o nosso objetivo final com cada uma delas. E é isso. Funciona para mim? Concordo. Funciona, então continua. Nossa, sabe o que é triste? Eu concordo tanto com você que o que é triste? O professor saber que isso pode existir e mesmo assim não oferecer essa possibilidade. Sabe, tipo assim, tá todo mundo muito bem mesmo, então eu não vou. Porque coisas simples como, por exemplo, o mapeamento de um palco. Final do ano a gente vai dançar num palco. Sabe quantos metros tem? É daqui até aqui mais ou menos. Atravessando aqui, essa é tal luz que vai pegar você quando você chegar aqui, tá? Então aqui, você fala, viu? Contar para a pessoa como funciona um pensamento cênico. Sabe? Não. Marca um X ali, como se você fosse, sei lá, marcar um X, até cachorro vai ali, o cachorro fica um X. Exato. Sabia que se você fizer uma linha branca na frente de uma galinha, ela fica olhando para ela vai ficar lá. Então, tipo, é muito raso você fazer 5 X's assim e falar assim, não sai daqui, tá? Não sei o quê. Mano, apresenta o palco para a pessoa, mostra as dimensões, sabe? Umas coisas assim. Não é difícil. Uma experiência diferente para ela, né, daquilo. Ela vai ter uma experiência completa de tudo. Toda a apresentação, de todo o palco, de todo o espetáculo, de tudo, cara. Desse momento que é ela outra, tá né? se abrindo de uma certa forma para o público. E aí também, tipo, poxa, eu vou subir num palco. Que essa experiência de subir num palco, porque previamente ela foi contada para a pessoa, ela se sinta realmente parte daquilo, sabe? Nossa, eu sou parte disso, eu estou experienciando isso, eu sei o que está acontecendo aqui em volta. Porque tem muita gente que faz 20 anos de dança, chutando bem alto aí, e não sabe que tem uma plateia ali, e não sabe o que é um canto aqui, e não sabe o que é o porquê que tem a iluminação. Sabe essas coisas assim, tipo, faz a pessoa se sentir importante no palco. Não porque ela, sei lá, é uma eminência, sei lá. Mas não, mas porque ela está sendo vista. E por estar sendo vista, ela tem que saber certos detalhes. Ela está, de certa forma, se abrindo, né? Ela está não só se abrindo, mas ela está se... Ai, como posso dizer? Perdi a palavra, mas ela está... Ai, caramba! Ela está se colocando naquele espaço de destaque, assim. Não é o que eu estou querendo dizer, mas é quase isso. Ela está em exposição, assim. Ela está sendo mostrada, né? Se mostrando, se abrindo para um público. Então, nada melhor do que ela entender toda a razão disso. Como que isso acontece. Por que aquele é um momento de destaque para ela. Porque, como a gente estava dizendo desde o início, não envolve só a parte prática daquele corpo num palco. Envolve também aquela alma, aquele ser num palco, né? Total. E se a pessoa consegue trazer isso para o palco, imagina um grupo inteiro trazendo isso. Aí ela tem presença. Aí você consegue explicar porque ela dança bem. Exato. Porque ela chega lá e ela... Vou deixar anotadinho aqui. Um outro tema para a gente conversar. O que é uma pessoa ter presença de palco? Eu adoro conversar sobre isso com artistas da dança, porque é uma daquelas expressões muito comuns, né, que a gente ouve o tempo todo. Ai, olha como ela tem presença. Ai, olha que presença maravilhosa de palco. Não, mas ninguém consegue explicar o que é isso.
E aí, na graduação, em alguns momentos, a gente conversou a respeito. E eu lembro que a gente mencionou a coisa do posicionamento do corpo, né? De você entender quem você é e como você se posiciona no mundo em geral. E aí, como que você se posiciona num palco. Olhar e tudo mais. Assim. Então, acho que é um bom assunto para a gente conversar também no futuro. Nossa, dá muito pano para manga. Eu gosto muito de conversar isso. Presença dá muito pano para manga. Uma coisa muito louca. Muito louca. Acho que vamos ficando por aqui, né? Já com vários temas para as próximas. Espero que as pessoas tenham gostado também. A gente vai deixar salvo tudo aqui para vocês irem acessando e conversando. Quem tiver algum comentário que esteja assistindo agora ou que assista depois e quiser conversar com a gente, pode ir comentando, que a gente vai respondendo também, continuando a discussão. E talvez quem tiver interessado também em conversar com a gente sobre algum tema, tiver uma sugestão de algum tema polêmico que queira conversar a respeito também na live, estamos abertos a sugestões e a pessoas que queiram participar. E é isso. Muito obrigada, Lucas, pela sua disponibilidade em conversar a respeito. A disponibilidade sempre tem, né? Porque a gente pode conversar sobre isso. Sim, sempre, não tem outra. É um dos melhores passos para quem está no meio disso. Sim, obrigado por todo mundo que veio, voltou, está. Sim. Todo mundo que esteve por aí. É isso. E para quem ainda vai assistir também, muito obrigada e a gente se vê na próxima. Certo? Muito obrigada. Beijos. Boa noite para todos. Até. Tchau, tchau. Boa noite.